quero falar com vocês hoje sobre vitória. Vitória é algo que está sempre na pauta do dia a dia de todas as pessoas, desde a menor idade até a mais velha idade. Na Bíblia nós encontramos em Cristo Jesus uma direção espetacular para a questão da vitória que as pessoas tanto almejam. Vamos começar lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Se habita em vós. Essa condição é fundamental. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Quer dizer, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, se habita em vós, aí ele está afirmando que há toda uma condição para a vitória completa. Mas alguém poderia estar ouvindo essa mensagem agora dizendo, eu ainda não tenho o Espírito Santo. E se alguém está ouvindo que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, vamos assim dizer, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 10 a seguir, ele dá a resposta. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Nós temos aqui, se habita em vós o Espírito de Deus. Então, para aqueles que já confessaram Jesus como Senhor, o Espírito Santo de Deus já habita nestas pessoas. E para quem não confessou ainda, tem o convite do Espírito Santo, através desta palavra, para confessar o Senhor Jesus, crendo que o Deus Todo-Poderoso o ressuscitou, e o que diz? Serás salvo. Então, aí, todos aqueles que têm o Espírito de Deus estão na condição de serem vitoriosos. E a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mais que vitoriosos. Então, se habita o Espírito de Deus na tua vida, na minha vida, o Espírito do Deus que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então ele está falando de dar vida. Vivificar é dar vida a algo que não tem vida. Dar vida a algo inerte. Vivificará por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus dá vida. Por isso que nós necessitamos da salvação de Deus através do seu Filho Jesus. Precisamos confessar uma vez e continuar confessando sempre a salvação de Deus através do seu Filho Jesus nas nossas vidas. E aí nós vamos sendo vivificados, vamos cada vez sendo mais fortalecidos na fé. O próprio Deus criou o homem no paraíso, o que ele fez? Ele fez uma coisa sem vida, da argila, do pó. E o que ele fez? Ele deu sopro de vida, ele vivificou. E aqui ele diz que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele vivifica o nosso corpo mortal. Ele dá uma condição de vida além do natural. Essa condição já começamos a experimentar quando nos convertemos ao Deus Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus. E essa condição vai continuar além da morte. Isso é poderoso para nós. Nós temos esta certeza de vitória, é algo tremendo. E é somente para aqueles que confessam a Jesus como Senhor e creem no Deus Todo-Poderoso que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem, chama a vida. Vamos continuar lendo mais um pouquinho no capítulo anterior, capítulo 6, versículos 1 a 5. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos
ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glórias a Deus. Vejam bem a fórmula da vitória. E não é uma vitória qualquer. É uma vitória para a eternidade. O próprio Deus derrama do seu Espírito na vida de quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador. E o próprio Deus se encarrega de dar vida. O apóstolo Paulo, ele evangelizou o mundo civilizado todo no seu tempo, confessando Jesus como Senhor. Ele diz: eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas em Cristo Jesus eu recebi vida, recebi vitória em Cristo. Isso que nós precisamos compreender. Existem falsas ideias de que a superabundante graça de Deus, ela reina quando há muito pecado. Então daí ele lança a pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Naquele tempo existia uma doutrina falsa, como hoje ainda existem doutrinas falsas a respeito disso. Inclusive há quem diga que uma vez salvo, sempre salvo. Isso não é uma verdade. Hebreus 6 diz que aqueles que experimentaram o poder da palavra, o poder do Espírito Santo e voltarem a viver no pecado deliberadamente, é impossível arrepender-se para voltar à graça de Deus, porque estão outra vez crucificando o Senhor Jesus. Mas, que diremos, pois? O apóstolo está afirmando: então diremos que devemos viver a vitória da ressurreição em Cristo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Então, se eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi um batismo de morte. A morte de Jesus. Jesus morreu para que eu morresse para o mundo. Mas também recebi um batismo de ressurreição. Se eu recebi o Espírito de Deus, eu tenho a condição de receber nova vida. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ressurreição, novidade de vida, vitória em Cristo. É para as pessoas que recebem o Espírito Santo e permanecem na obediência à palavra de Deus. Permanecem querendo sempre acertar. E se houver involuntariamente algum pecado, aí rapidamente brota o arrependimento. É disto que o apóstolo Paulo está falando, da vitória em Cristo. Andemos nós em novidade de vida. O que é novidade? É deixar o que era velho e andar naquilo que é novo. Quando uma pessoa se converte, ela morre para o mundo e nasce para Cristo. Obedece às leis de Deus e não às leis do pecado. Isto é novidade de vida. Morre para o mundo, assim como Cristo morreu por nós, e ressuscita para andar em novidade de vida, como Jesus ressuscitou e trouxe toda essa novidade para nós. E essa ressurreição é poderosa, porque não é uma ressurreição só para novidade de vida aqui na terra, é para experimentarmos grandiosas novidades na eternidade com o Pai. Nós receberemos ainda um corpo glorificado para estarmos com Jesus eternamente no céu. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Certamente. Unidade completa.
Se pela morte de Jesus eu morri para o pecado, morri para o mundo, então na ressurreição de Jesus eu ressurgi para andar em novidade de vida. Eu digo, isto deve acontecer na vida de cada crente. Cada crente deve ressurgir para andar em novidade de vida. A ressurreição, na semelhança do que aconteceu com Jesus. Quer dizer, é uma ressurreição agora, para a novidade de vida, mas na semelhança do que aconteceu com o Senhor Jesus, é também ressurgir e receber corpo glorificado para viver eternamente com o Pai no reino dos céus. Então, é uma vitória completa. As pessoas vivem buscando vitória, mas começam na busca da vitória de forma errada. A busca da vitória deve começar em Cristo, no Deus Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo, e não nas coisas do mundo. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele tem muitos conselhos a respeito disso. Nós podemos ver sobre essa vitória completa, 1 Coríntios 15, 54 a 58. Diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o veneno mortal do pecado? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, com essas palavras poderosas, falando da vitória completa. A nossa vitória não é só terrena, a nossa vitória é para a eternidade. E quando nós temos a vitória em Cristo, nós temos a vitória na parte da inteligência, na parte da alma, e temos a vitória também no mundo material. Cristo não veio para trazer vitória parcial, veio para trazer vitória completa àqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Então a vitória é essa. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não tem mais poder sobre nós, no poder do Espírito Santo. Sobre nós que andamos em novidade de vida. A morte não tem mais poder, o pecado não tem mais poder. Cristo venceu tudo por nós e nós em Cristo somos mais que vencedores, desde que permaneçamos obedientes à palavra do nosso Deus, à palavra do nosso Senhor Jesus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O desafio, no sentido de autoridade do crente. Esta é a nossa autoridade, do crente vitorioso. Não tem mais autoridade do pecado contra nós. Não tem mais autoridade do mundo contra nós. A nossa autoridade é completa em Cristo Jesus e nos conduz com toda certeza para a vida eterna com o Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta finalização aqui é tremenda. Então a nossa vitória é por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe vitória por outros caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vitória é para os filhos e filhas de Deus. Quando eu falo de vitória, é da vitória para a eternidade. Vitória aqui na terra, mas vitória eternamente habitando com Deus no paraíso celestial. Muitas pessoas são vitoriosas em alguma área aqui na terra sem Deus, mas essa vitória é traiçoeira. Ela é muitas vezes perigosa. Nós somos como um tripé. Um tripé ele não para se não estiver firmado nos 3 pés. E nós só paramos em pé na presença de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para não cair. Então nós precisamos cuidar dos 3 firmamentos da nossa existência, que é corpo, alma e espírito. Esses 3 fundamentos são o que nos sustentam. E precisamos cuidar disso tudo conforme a palavra de Deus.
sem a palavra de Deus, sem o poder do Espírito Santo, sem a direção que vem de Deus e nós sendo obedientes, nós caímos. Só por meio do Senhor Jesus Cristo que temos a vitória. É isso que eu quero deixar para você que está ouvindo essa palavra e para a sua família. Eu espero vitória, não só na minha vida, através da minha vida, não só na tua vida, mas através da tua vida, levando essa vitória para muitas e muitas outras pessoas em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada ouvinte, de cada família, Senhor. Visita, Senhor, poderosamente com o teu favor. O favor da direção que vem pelo teu Santo Espírito, o favor da conversão que já está pronta pelo nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus. Desperta cada um, Senhor, para essa mudança de vida, para que cada um possa andar no poder do teu Santo Espírito em novidade de vida. Isso depende do livre-arbítrio. Desperta o livre-arbítrio para as coisas do teu reino em cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Liberta, Senhor, as pessoas para que recebam essa palavra, Senhor. Liberta de sofismas, de mentiras, de enganos, de fortaleza, Senhor. E implanta, Senhor, na mente e no coração dos ouvintes esta verdade, Senhor, para que todos nós experimentemos juntos a vitória em Cristo e possamos nos encontrar na eternidade, para a alegria eterna, com o Deus Todo-Poderoso, com seu Filho Jesus. Senhor, sê conosco, sê com a tua igreja, viva por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele operou maravilhas. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram a vitória. Eu creio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, mas aumentai a minha fé. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor.